Muito boa noite, alegria! Sejam muito bem-vindos! Vocês que estão chegando por aí, seja muito bem-vinda, você, seja muito bem-vinda, você. Porque hoje eu estarei aqui com o meu grande parceiro de jornada e eu já vou logo convidando ele. Convidei o nosso parceirão, o nosso amigo de jornada, Ricardo Rocha. Ele já vai entrar aqui na nossa live, porque hoje nós vamos falar sobre gestão comercial e vendas. Será que essas coisas realmente se encaixam? Pode realmente se falar? E tá chegando ele aí, grande Ricardo Rocha. Boa noite, Ó, tem alegria. até Ó, tem umas fãs bananas aí. aparecendo, tem novas conversas aparecendo, tem É tudo lá. aparecendo aí. Tava E invertido a aí, câmera aqui, cara. só foi, Até mostrei a banana. só foi ajustar e tudo ficou bom. E aí, menino? Cara, isso aí aconteceu, mas é proposital, só porque eu estava aqui me preparando para começar, né? É, E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu entre nós, que talvez a gente não tenha conversado sobre isso ainda, né? A gente já conversou bastante, para quem não nos conhece assim profundamente, eu, Ricardo, também é parceiro de conversas de botequim, de botar o cotovelo no balcão e conversar sobre negócios, sobre como os negócios podem prosperar. A gente fez muito isso. Além do Ricardo me acolher nessa carreira de consultor, a gente também se tornou amigo. Mas eu lembro de uma passagem, Ricardo, foi muito bacana. A gente foi fazer um evento lá no Senai, ou aqui no Senai de Bauru, né? sim, A gente ia palestrar junto, eu, você, o Valdemir Gabriel e o Rodrigo Teles. isso. E tinha uma sequência lá, pô, um prédio bacana, um auditório grandão, pé direito alto, um palco bem bacana, né? Foi bem legal aquele evento. A gente estava com umas 90, 100 pessoas ali naquele evento. E aí, cada um de nós ia abordar um tema. Você, obviamente, ia falar sobre gestão financeira. Eu ia falar sobre vendas. O Teles ia falar sobre comportamento. O Rodrigo Teles e o Valdemir Gabriel ia falar sobre liderança. E aí, eu me lembro que a sequência foi... O Rodrigo começou, né? O Rodrigo palestrou primeiro. Então, ele esteve lá 2 horas, 2 horas e meia, abordando e batendo firme sobre o quanto o comportamento influenciava o empresário, influencia os resultados de um empresário, né? Quanto o comportamento influencia a nossa vida em tudo, né? Mas ali ele estava abordando mesmo, o empresário precisa estar muito bem equilibrado para poder seguir com outras coisas. E aí, logo depois, ele entrou no palco. E aí, eu estava lá no fundo do auditório com o Valdemir, com o Val, e a gente percebeu um fenômeno ali. Quando você se apresentou, algumas pessoas se levantaram e saíram do auditório. Eu falei assim, cara, olha só, os caras com medo de falar sobre gestão financeira. Os caras saíram. E eu pensei logo comigo, né? Isso não vai acontecer comigo. Todo mundo gosta de venda, né, cara? Isso aí é um problema só do tema gestão financeira. E aí, pô, as pessoas começaram a voltar, você tem uma maneira toda peculiar de tratar desse tema, é mais leve, você tem uma didática diferente, você consegue conduzir isso muito bem, né? E aí eu percebi que as pessoas, ao longo das 2 horas e meia ali, foram voltando e aceitando o tema, né? Sofrendo, mas aceitando. E aí eu fiquei muito ligado no que ia acontecer no meu momento, né? Quando eu fosse fazer a minha palestra. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Não as mesmas pessoas, mas outras pessoas se levantaram logo que a gente anunciou que o tema era vendas. Algumas pessoas saíram
fora, tipo assim, cara, esse tema dói muito para mim, eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Muito parecido com o que aconteceu com você. Você lembra disso aí? Você tá lembrado desse lance? Foi muito Cara, bacana. Depois a gente faz, falou, a gente saiu à noite para jantar, mas eu não me lembro se a gente conversou exatamente sobre isso. refrescando a memória, a gente lembra de alguns pontos que faz tempo esse tema, né, Eli? Esse tema É, não, esse evento aí faz tempo que foi do Libertando Gigantes, né? Que foi acho que um workshop isso aí. ali de um sábado o dia inteiro e tal. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes é um choque de realidade falar de vendas para uns e um choque de realidade falar de finanças para outros, né? Por isso que você me convidou, obviamente, para a gente poder tratar desse assunto, porque, assim, das experiências que eu tive, que eu tenho nas consultorias, nas mentorias, nas empresas que eu já trabalhei, ah, claro que tem as outras áreas, né? Você tem marketing, compras, você tem o RH, você tem produção, mas trazendo para o tema vendas e finanças, há um conflito histórico, né? E uma guerra, vamos dizer assim, até uma guerra de egos ali, né? O cara do financeiro é o cara que controla, ele que vai dizer se compra, se não compra, se paga, se não paga, assim como tem a área comercial que, né, fala, meu, a locomotiva da empresa é o departamento comercial, tem que vender, né? Ninguém pode me parar, né? Então parece que são duas empresas dentro de uma mesma empresa, né? E essa guerra de egos, de conflito, de resistência, a gente vê muito por aí que atrapalha muito, né? Muitas situações pontuais, pela sua experiência também, a gente vê essa questão, né? O comercial desconectado com os indicadores financeiros da empresa e vice-versa, né? Às vezes, alguns departamentos financeiros muito fechados, muito blindados, que não tem a comunicação correta com as demais áreas da empresa, e se tratando de vendas também. Isso, ou seja, é como se a engrenagem estivesse rodando em falso, quer dizer, cada um girando no seu mundinho, mas nada sem conexão nenhuma. Quer dizer, a empresa não vai andar, vai chegar uma hora que ela vai ficar travada. É isso abrindo para as outras áreas também, mas colocando isso em vendas é uma situação meio que histórica. Eu já vivenciei muitas situações em mentorias e consultorias com clientes, com projetos, que a resistência do lado de vendas às vezes travava algumas implementações, planejamento orçamentário e vice-versa, né? Então ficava nessa questão, que é o que a gente vai procurar elucidar um pouquinho da importância aí da complementação das áreas, né? Cada um entender a particularidade, mas gerar uma complementação porque a empresa vai ganhar em resultados, não tenha dúvida nenhuma. Não, é muito legal isso, cara, porque assim, parece óbvio, né? Pô, essa briga acontece e ela é quase cultural, né? Eu lembro de algumas pessoas, algumas empresas que eu trabalhei, que os gestores eram, já há muito tempo atrás, né? Que os gestores promoviam isso, né? Eles gostavam que finanças, que gestão financeira e vendas brigassem, era quase que algo proposital. Mas a nossa audiência, né? Hoje fala para todo mundo, né, cara? A gente fala para empresas que têm esses departamentos, mas a gente também está falando para o empresário que muitas vezes ele mesmo cuida de vendas e ele mesmo cuida de finança. A gente também vai falar para esse cara, falar assim, você que cuida de vendas e de finança, como é que você pode utilizar isso muito a teu favor, né? Quando você falou aí, veio logo na minha cabeça a cultura de silos, a famosa cultura de silos, quando os departamentos começam a trabalhar para os resultados dele mesmo, né? Então, a administração trata da cultura dos silos, né? Dizendo que isso ocorre muito pela cultura proposta pelos próprios líderes, né? O líder vai lá e diz o seguinte, pô, ó, eu quero ver resultado isolado, eu quero ver o resultado financeiro, eu quero ver o resultado comercial, como se isso fosse possível, né? Eu mesmo, pô, já pisei na faixa várias vezes, dizendo para o empresário que 95% da energia dele ele tem que colocar em marketing e vendas. Ele tem que colocar em estratégia e em vendas. Mas hoje eu vejo muito claramente que esses dois pilares, vendas e gestão financeira, eles caminham junto.
não é? Os outros, sim, são pilares menores, importantes, mas são pilares que eles só funcionam, eles só vão existir se vendas e gestão financeira estiver ocorrendo. Isso é muito claro para mim, tá? Uma empresa ela precisa ter esse pilar muito forte de vendas e gestão financeira. Os outros pilares, eles são empoderados por esse. Se tem venda, se a gestão financeira está acontecendo, promovendo os recursos, aí eu posso fazer RH, aí eu posso fazer uma gestão melhor de produção, de PCP, de todas as outras coisas. Mas se esses dois departamentos não estão bem organizados, não adianta cuidar da perfumaria. Eu brinco assim hoje, tá? Eu brinco que o resto é perfumaria. Finanças e vendas são pilares fundamentais. O resto vem junto, né? É o que vem atrás da escola de Na samba. verdade, o que eu gosto de Vendas e falar, finanças são os carros principais, né? na verdade, o que eu gosto de contextualizar, ele, que eu costumo falar para o pessoal, para as empresas, nos conteúdos que a gente gera aqui, é que finanças de qualquer negócio, né, qualquer segmento, qualquer porte de empresa, ela é reflexo dos resultados das decisões tomadas nas demais áreas da empresa. Se eu tomo uma decisão errada no meu planejamento de marketing, prevendo que eu, com investimento em marketing, ia trazer um resultado X e não veio, esse reflexo é direto no financeiro da empresa. Se eu tomo uma decisão totalmente errada no departamento de compras, né, não faço a cotação correta, né, não seleciono os meus fornecedores de uma forma coerente, né, obviamente que vai impactar diretamente os indicadores financeiros da empresa. Assim como vendas. Se eu faço uma venda totalmente deliberada, sem fundamento, não entendendo das margens do meu negócio, do resultado que aquela venda, ou seja, eu vou vender porque eu preciso bater meta de venda, né? Eu preciso ganhar comissão, né? Então eu olho sempre no topo ali do que é o faturamento, mas assim, qual é o resultado que essa venda vai gerar? Então, se eu não faço uma venda também estratégica, com coerência, né, agregando valor, ela vai afetar o financeiro da empresa. RH, a mesma coisa, se eu contrato mal, tudo vai desembocar no departamento financeiro, nas finanças, não digo no departamento, mas nas finanças como um todo. Eu acho que o cuidado... Agredir a parte É, financeira, né? Vai agredir a o gente resultado. fala que o cuidado das finanças, né, ela não fica só restrito ao responsável do departamento. É claro que ele tem uma responsabilidade grande em manter as contas em dia, os saldos, né, o caixa saudável, a gestão clara e totalmente pontual, com os números, as informações bem alimentadas, ou seja, a gestão do financeiro propriamente dito. Mas eu falo muito que a responsabilidade do financeiro, dos indicadores da empresa, ela deve ser compartilhada com os demais departamentos. Acho que tudo está ali conectado. Eu acho que a conexão, uns mais, outros menos, né? Cada um dentro do seu grau de importância, mas a engrenagem ela tem que rodar muito bem conectada, né? Vendas, eu falo que a empresa é um organismo, né? Que nem um organismo vivo, né? Você tem a locomotiva que vai puxar a empresa para frente, que são as vendas. Você tem uma área, uma empresa que produz algo. Quando eu falo produz algo, a gente não fica só olhando para as indústrias, mas hoje você tem lá a própria padaria. A padaria, a gente está falando com um público aqui de pequeno e médio empresário, tem bastante gente aí do segmento também, ela tem o núcleo de produção dela, que é a produção dos pães, dos doces, de uma série de coisas, assim como os restaurantes, tem também um núcleo de produção dela, que é produzir os pratos, o cardápio, a comida e tudo mais. Então, tudo isso ele tem que gerar uma conexão, né, para que a venda, né, alinhada a todo um processo de comunicação, seja a venda mais sadia possível, que obviamente as margens do negócio, os resultados virão de uma forma muito coerente, né? É claro que quando a gente coloca vendas e finanças num patamar, a gente está olhando por uma questão assim, a gente está vendo a locomotiva andar, vendas, o cara está vendendo. Peraí, finanças vai dar uma alertada ali, olha, vem cá, cara, qual é a margem que você está me trazendo? Você não está me trazendo uma margem muito interessante. Às vezes acontece o seguinte, às vezes você está fazendo uma boa venda, né?
fazendo o seu papel de vendedor, de comercial, mas eu posso estar com um problema na minha gestão de compras. Eu posso estar com um problema na minha gestão de produção. Eu posso estar tendo um desperdício na minha produção, ou um processo errado, ou uma compra totalmente errada, que ele vai prejudicar minhas margens, mas você está lá na frente vendendo. Você está fazendo o seu papel, você está fazendo a sua estratégia de ganhar mercado, né, de colocar novos produtos, enfim. Só que outras pontas do negócio não estão fazendo o seu papel. Está vendo que afeta também até o departamento comercial? Né? Se eu faço uma venda, se eu faço uma compra errada, uma produção totalmente errada, minha margem está ali embaixo, você está vendendo, mas opa, peraí, onde que está o problema? É o comercial que tá trazendo margem baixa? Não, o comercial está vendendo com um preço interessante, mas eu estou com um problema de custo porque está tendo desperdício lá atrás. Então, é interessante a gente fazer, claro que o tema é mais vendas e finanças, né, para a gente poder se ajustar aqui, mas é para a gente entender, o pessoal que está ouvindo a gente, a conexão que as áreas têm que estar muito bem fundamentada, porque vai afetar totalmente o resultado da empresa. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero colocar dois pontos aqui, ou duas coisas. Primeiro, as pessoas que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para enviar perguntas aí. Nós estamos super dispostos aqui, disponível para responder essas perguntas. E você tocou num ponto aí que aconteceu conosco hoje. A gente tem um projeto junto, É né? isso aí. Entre tantos Eu ia projetos que tem falar juntos. isso. Mas olha só que alinhamento Hoje à bacana, tarde, né? A ainda não possibilidade comemos à de tarde. estar junto no projeto, não é? A possibilidade de a gente estar junto no projeto, Ricardo, proporcionou que a gente pudesse levar para o empresário, né, para o principal executivo dessa empresa, a importância de vendas e finanças estar próximo. A iniciativa foi dele de fazer a reunião, né? Eu falo que a gente sempre está conversando por fora, o empresário muitas vezes nem sabe, mas a gente já conversou algumas vezes ali por fora sobre questões desse projeto, dizendo, ó, Eli, cuidado lá, essa família de produto está com a margem de contribuição comprometida. Se você acelerar muito a venda dessa família de produto, vai acabar comprometendo. Ó, o que gera fluxo de caixa para a gente é essa outra família aqui, essa outra família que vai bem. Mas ele teve a iniciativa de nos chamar e falar assim, viu, vamos fazer uma reunião todo mundo junto? E saiu algumas coisas muito bacanas dessa reunião. Primeiro, a clareza da gente onde é o corte do ponto de equilíbrio do custo variável. Falou, pô, Eli, você precisa chegar nesse volume de vendas para você parar de ter impacto do custo fixo no teu produto. Acima disso aí, as coisas vão acontecer bem mais tranquilamente. E uma outra coisa espetacular foi a gente falar para ele o seguinte, pô, a gente está trabalhando margem de contribuição por projeto. Por que a gente não trabalha mais de contribuição por período? Porque aí eu posso ter mais um pouco de flexibilidade para trabalhar em determinados projetos e mover isso. Né? Quer dizer, tem oportunidades que eu tenho mais flexibilidade e tem outras que eu estou mais apertado. Não é? Então, finanças e vendas, quando se aproxima, elas também têm informações que elas podem trazer para diferenciar o negócio, para trazer o negócio para pontos de diferenciação. Né? Foi muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, que eu achei muito bacana a iniciativa dele, sem a gente nunca ter dito sobre isso. Né? O legal é que isso é um case que aconteceu hoje, um caso prático que a gente vivenciou hoje junto, né, num projeto em comum aqui em Bauru, né, e que justamente é essa luta, né, esse trabalho que a gente procura fazer, que é vamos juntar os departamentos, porque eles precisam entender dos indicadores que competem ao departamento. Eles não precisam entrar em todos os detalhes das finanças da empresa, mas cada departamento tem a sua parcela de responsabilidade. E como a gente está falando vendas e finanças, esse exemplo que você deu agora foi muito bom, porque a empresa enxergar, o empresário enxergar a importância de conectar o departamento comercial, né? Porque uma coisa é a gente falar para o empresário, tem alguns empresários que não falam, não, reunião comercial é separado de reunião com o gestor financeiro.
Claro que vai ter momentos que são reuniões separadas, mas vai ter um momento que isso vai ter que convergir. Então, é raros os casos em que o empresário fala assim, não, pessoal, vamos se conectar aqui. Então, é o que aconteceu hoje, né? Trazer o comercial junto com o financeiro para que o financeiro nortear com indicadores e gorduras de preço, olha, comercial, nós temos essa estrutura de custo, ok? Nós temos esta margem para praticar e nós temos essa flexibilidade de preço para trabalhar. Então, quer dizer, já vem todo um processo já estudado, que o financeiro ele vai debulhar todos esses números, que conectado com a estratégia comercial, né, do vendedor, daquele, no seu caso, que você tem uma experiência muito grande aí na área de venda, você vai, obviamente, vai entender, falar, nós temos essa gordura, nós vamos trabalhar com isso daqui, combinado com X volume, e vamos para o campo. Ou seja, isso criou que uma conexão. Então, quer dizer, o comercial ele sabe o limite de negociação porque tem uma informação do financeiro, né, com base em estudo, que está subsidiando, né, a estratégia comercial e a gordura que o comercial tem para trabalhar. Né? Deixa eu te fazer uma É pergunta. muito raro, às vezes, não estou falando que é raro, mas tem muitos casos que não há essa conexão como teve hoje, que é essa ponte, o que o financeiro e vendas juntos podem agregar para um bom resultado para o negócio. Então, isso é fundamental. Eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido aí, pegando como gancho essa experiência que a gente teve hoje, onde o próprio executivo, o principal executivo da empresa, foi lá e falou, viu, vamos chamar a consultoria de gestão financeira, vamos chamar a consultoria de vendas, vamos chamar os gestores da empresa, vamos sentar aqui e eles precisam entender qual o momento que a gente está em todos os aspectos, no aspecto ou no ponto de vista comercial e no ponto de vista financeiro. E ali a gente, inclusive, teve algumas sacadas de melhorar todo esse nosso processo. Mas a gente está falando de uma empresa um pouco mais robusta. O que eu queria te perguntar? Colocar aqui para a gente debater. Quando a gente vai para uma empresa pequena e média, essas informações são guardadas num baú, né, cara? O cara não quer falar nada. Não. O cara quer guardar tudo para ele. É tipo assim, pô, eu preciso saber dos produtos que dão mais margem, né? Eu preciso saber dos produtos que oferecem melhor liquidez ou que dão margem ou produtos que fortalecem nosso fluxo de caixa, porque a gente compra em 5 pagamentos e vende à vista, sei lá, né? Então esse produto fortalece. Quando eu tenho um problema de fluxo de caixa, é ele que eu tenho que pegar. Como é que você vê esse lance, cara, do pequeno empresário e do médio, ele achar que a equipe, que as pessoas que trabalham na empresa não devem saber dessa informação, não devem ter conhecimento? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que isso é bacana para provocar um pouco as pessoas que estão nos acompanhando aí. Cara, essas informações não desrespeitam mesmo as pessoas que trabalham na empresa? Olha, aquilo que eu falo, é uma questão muito cultural, né? Você pega uma pequena empresa, a gente fala pequena empresa, mas o comércio varejista de uma forma geral, bar, restaurante, a pequena empresa de uma forma geral, é uma coisa muito cultural, porque é aquela coisa, né? O dono já é centralizador, em boa parte das situações que a gente percebe, ele senta em cima do caixa da empresa dele, não há quem tira a bunda dele em cima do caixa, né? Ou ele até nem quer saber do caixa, né? Porque às vezes ele se depara com situações, porque quando a gente abre e escancara os números é uma porrada no queixo. Então tem muita gente que não está disposto a Já levar viu isso porrada, não quer várias levar vezes porrada. junto. Hã? A gente, eu e você já viu algumas vezes isso junto em outros projetos que a gente estava, que ir lá mexer no caixa e trazer a verdade, né? Não, a empresa está bem, Exatamente. eu É tipo não tenho assim, retirada eu sei o nenhuma, a que minha está retirada é acontecendo, mínima. né? Eu É, sei o que está acontecendo na minha empresa, não precisa mexer. No fundo, ele não sabe. não E, ao sabe. mesmo tempo, ele tem aquele receio de abrir a caixa de Pandora, né? Uhum. Porque ele sabe que vai dar merda.
O português, claro, A gente vai vai dar médio. descobrir, né, cara? E E a aí gente que, vai descobrir a verdade. que acontece? Quando tem essa abertura, porque é uma coisa, quando você vê uma resistência, eu peguei casos de situações de fazer reunião para apresentar proposta de consultoria e tal, e você já pega, vê a resistência da pessoa. Quando você já percebe, não adianta que não vai dar certo, né? Às vezes, às vezes a pessoa ela vai demorar para cair a ficha, só que às vezes pode ser tarde demais, ela fala, cara, eu devia ter contratado você lá atrás, mas aí a coisa já engrossou. Quando você tem a oportunidade de entrar e ainda tem esse costume enraizado, né, e realmente tem empresário que fala assim, meu, eu não quero que esses números o funcionário saiba. A Às Luciane, vezes, às a vezes o Luciane assistente, às vezes o assistente ou auxiliar dele que cuida dos números, às vezes a pessoa não tem acesso nem ao extrato bancário. Ou seja, o administrativo tem que consultar o dono, para o dono ir lá no extrato, falar, ó, pagou, entrou, ele faz um resuminho no caderninho, manda para o cara do administrativo e ele vai lá e alimenta. Ele não tem acesso ao extrato bancário porque o dono não quer saber do colaborador, saber do saldo, do que está entrando, do que está saindo. Gente, não faz sentido nenhum, né? Porque a empresa ela não vai crescer, não vai crescer porque existe uma âncora chamada dono da empresa, que é esse tipo de dono da empresa. Então, quando a gente se depara numa situação dessa, é claro, você não vai apresentar todos os números para todos os colaboradores. Se você tem um colaborador na produção, se você tem um colaborador na área comercial, um colaborador na área de compras e em demais departamentos, pelos indicadores financeiros, você consegue, pelas informações financeiras, você consegue extrair indicadores que competem ao departamento, que é suficiente para ele saber. Não precisa saber necessariamente quanto que está sobrando de caixa. Essa é uma informação que só o departamento, quem trabalha no departamento financeiro, interessa, né? Agora, o cara do compras, você não tem que ficar expondo, né, essa informação. Mas, por exemplo, como que está o meu volume de compras? Quanto que eu já paguei para o meu fornecedor? Por que está crescendo o meu volume de compras e a minha venda está estagnada? Então, eu preciso entender junto com o gestor de compra, olha, aí eu abro esse detalhe do número que compete para ele, né? Você não precisa encarar. Então, quer dizer, você tem várias formas de criar indicadores que você consiga extrair da própria informação financeira, você consegue traduzir isso como um indicador de referência para aquele departamento. Sem falar de outros indicadores qualitativos, quantitativos, nível de satisfação do cliente, que não tem nada a ver com indicador financeiro, mas é um tipo de indicador que pode ser colocado na empresa. Mas se tratando de finanças, é possível você criar um ambiente claro com todo mundo, extraindo informações que competem à área de cada um. Por exemplo, departamento de vendas, que é o nosso assunto, compete a ele saber o quê? Preço, né? Como que nós estamos formando o preço, o que compõe o preço do produto e qual é a margem, né, que essa venda tem que gerar para a empresa poder cobrir a sua estrutura, né, de gastos e despesas para poder gerar lucratividade. Então, o que compete para o departamento é essa informação. Essa informação é suficiente para o Eli, que é gestor comercial, definir estratégia de venda, porque ele sabe a gordura que ele tem que trabalhar com precificação, com desconto, né, com prazos de receber, até tanto de parcela. Equipe, vocês podem trabalhar porque a gente tem fôlego de caixa para isso, mas essa informação está sendo subsidiada pela área de finanças, que compete essa informação pontualmente para o departamento de vendas. Ou seja, então é possível você abrir os números desde que compete aquele departamento. Nem todo mundo precisa ficar sabendo exatamente linha a linha de despesa quanto que está gastando, né? Cada área Quando a dentro da gente fala, sua... quando a gente fala isso, os números que diz respeitam a cada uma das áreas, né? Isso precisa ser preparado. Você estava falando, eu estava lembrando, né? O Rodrigo Teles tem uma abordagem muito bacana que ele diz hoje que para você ter uma empresa, você deveria passar por um processo similar similar ao que você passa para ter que dirigir o carro.
você teria que ter uma carteira nacional para poder ser empreendedor. Ó, você só pode ter uma empresa se você fosse empreendedor. E aí, toda vez que o Rodrigo comenta alguma coisa sobre isso, eu lembro o seguinte, cara, eu tive negócio, você sabe disso, durante muito tempo eu fui empresário, tive empresas relativamente robustas, e eu quebrei, não é por causa da venda, porque se eu tivesse quebrado por causa da venda, eu não seria consultor de vendas hoje. Eu quebrei por causa da parte financeira, né? E eu não quebrei uma vez só, eu quebrei várias vezes, porque, por exemplo, Eu lembro disso. incentivo de venda para mim era um negócio que, pô, meu, era na veia, né? E não tinha ninguém ali para me frear, né, cara? Eu lembro que, pô, hoje eu tenho a possibilidade de fazer algumas viagens com a minha família, com a minha esposa, mas você acredita, Ricardo, que até algum tempo atrás, cara, eu nunca tinha feito uma viagem internacional e meus vendedores já tinham feito, cara. Vendedores meus já tinham ganhado viagens internacionais, viagem, cruzeiro. Eu dei um prêmio anual para uma equipe que era um cruzeiro, a equipe inteira foi para o cruzeiro. Se batesse a meta do ano, a equipe inteira foi para o cruzeiro. Então, eu era muito bom, né, nessa questão, mas eu nunca fui lá perguntar para o financeiro se aquilo dava para fazer, cara, né? E aí alguns podem dizer assim, ah, não, por isso que os caras venderam pra caramba. Não, não é por isso que os caras venderam pra caramba. Os caras venderam pra caramba porque eles tinham técnica, eles tinham processo, tinha gestão comercial e tinha o incentivo. Tinha o incentivo. E o incentivo era factível. Ele olhava e falava assim, é possível pegar, né? Mas eu nunca fui lá perguntar pro financeiro, dá para pagar um cruzeiro para a equipe toda? Eu nunca fui lá, eu mandava abraço Vai, e fazia. assina o cheque aí. A Brás fazia. E várias coisas, né? Pô, eu tô falando do incentivo até comprar cafeteira e colocar cafeteira, essas cafeteiras robustona em todos os departamentos. Falando, não, a galera aqui tem que tomar café expresso de primeira qualidade. Quanto custa cada máquina? 5 pau. Coloca um em cada Colocava departamento aí. cervejeira, né? Ó, tem cerveja aí, toma. Vamos Era deixar tudo isso todo aí. mundo feliz, né? Pô, várias. Você vai falando, eu vou. A gente fez uma confraternização na equipe, e aí, uma confraternização com a equipe num hotel Estância, e o dono do hotel, eu fui lá fazer a visita no hotel, né, uma semana antes, né, um hotel bacana, precisava ter um auditório, tinha piscina, tinha campo de futebol, as coisas que a gente pensou tinha naquele hotel. E aí ele perguntou, como é que vai ser a bebida? Eu não perguntei o preço, eu só falei para ele, tem que ser as melhores, cara. Você só ficou Tem que ser as melhores. assim, ó, com as notas, né? Falou as melhores, cara. Cara, deu uma baba o evento. Deu uma baba de bebida, assim. O que a gente gastou de evento, de alocação da equipe no evento, a gente gastou de bebida. E eu fiquei assustadíssimo quando ele chegou com a conta. Eu falei, pô, mas quase o mesmo custo do hotel. Ele falou, cara, os caras tomaram do bom e do melhor, velho. Você que falou. Você que falou que era do bom e do melhor. Acho que ninguém Eu botei absorveu a o melhor evento, né? cerveja, melhor refrigerante, tudo. Todo mundo já estava bêbado, não conseguiu absorver o conteúdo do evento, né? E, pô, cara, eu falo assim, o empresário, ele precisa desenvolver. Em algum momento aqui, a gente estava falando sobre... Cara, eu vejo muitos empresários assim, né? Muitos deles são muito bons em venda, mas não gostam da parte financeira. Outros são muito bons administrativamente, por Uhum, consequência, uhum. bons em finanças, mas não E gostam da parte de os vendas. dois quebram, Então, viu? E os dois os quebram a dois quebram. empresa. Os Você dois pode quebram. ter um empresário que detona nas finanças, mas se ele não tem, não digo que ele precisa ter habilidade de venda, ele pode criar uma equipe de venda, mas se ele é restrito e não enxerga oportunidade, né, não é um cara que tem visão de expansão de negócio, fica só olhando no cuidar, né, no gerenciar, que é bom, mas ficar muito só nisso daí, ele vai também parar no meio do caminho, assim como o gestor, o empresário que olha para a venda, venda, venda e esquece da retaguarda, né? Então, vai quebrar uma hora, por quê? Porque a conta não vai fechar, né? Dinheiro não leva desaforo, é o que eu falo. O empresário olha muito para faturamento bruto. Faturamento bruto é ego. Faturamento bruto, ele mexe com o ego do empresário. Estou faturando R$ 1 milhão. Só que não tem um tostão no caixa.
Aí o cara fica, cara, como que eu faturo 1 milhão e não sobra dinheiro? Porque ele não faz a leitura, ele não precisa gostar de finanças necessariamente, ele não precisa ser o especialista em finanças. Se ele é bom em vendas, ele tem que olhar para a venda do negócio. Ele tem que olhar para a estratégia de venda, tem que fechar negócio, tem que expandir, mas ele tem que cuidar e ter pessoas que façam isso, alguém que ajude, mas ele não pode deixar de olhar as finanças, alguém que mastigue para ele, porque ele precisa dessa informação para tomar a melhor decisão de venda dele. Pronto, e acabou. É. Ele pode não gostar de vendas e ele pode falar assim, cara, eu não consigo, velho, não consigo me envolver. Cara, você precisa buscar um aliado. Você precisa buscar um aliado para isso. Você precisa ter alguém no teu time que tenha posição estratégica, que goste disso, que você confie, que ele seja, que ele faça parte do sistema, né? Faça parte do ecossistema. Eu estou num projeto agora que recentemente os sócios convidaram esse cara-chave do comercial para ter uma participação do quadro societário. Eles perceberam que era tão importante aquela posição e nenhum dos dois gostavam daquilo, que eles falaram, vamos dar uma parte vamos dar um percentual para esse cara do quadro social, do quadro societário, porque esse cara faz parte da estrutura. E a mesma coisa em finanças. Eu não gosto de finanças, meu negócio é vender, sair, prospectar, eu tô junto com a minha equipe, cara, quem que vai cuidar do outro lado? Quem que vai botar freio em você? Ah, ninguém. Cara, procura alguém que vai entrar aqui, vai ser seu aliado. Eu falo que é um aliado, você vai buscar um aliado. Olha que dado importante, cara, que talvez sirva para nossa audiência aqui. A gente está num projeto agora, você falou de números grandes aí, né? A gente está num projeto de uma indústria que tem um volume grande agora, que depois de 3 meses de projeto, a gente percebeu que a lei de Pareto lá, a famosa lei de Pareto, impera lá. 20% dos clientes representam 80% das vendas. E, pasmem, a empresa, que já existe há mais de 8 anos, não tinha percebido isso. A empresa não sabia desse número. Falei, cara, 80% do nosso faturamento está concentrado em 20% dos nossos clientes. Dá um pouquinho de diferença lá, tá tipo assim, 78% em 22%, tá? Sendo que quando a gente vai para os 5 principais clientes, eles representam 40% das vendas. 5 clientes representam 40% das vendas, né? Eu falo, quando que isso acontece? Isso é um indicador comercial. Mas se não tem alguém da finanças que é mais acional, que normalmente é mais acional, que teria capturado isso mais rapidamente, teria já alertado a empresa, falou, legal, vocês estão vendendo pra caramba, mas vocês estão vendendo para os mesmos caras, meu. A gente está concentrando venda, risco de recebimento, e mesmo que o cara seja um bom pagador, se ele virar as costas para nós uma hora, ferrou, nós estamos ferrados. Esse exemplo que você falou, ele serve para qualquer tipo de negócio, né? Quando a gente fala da famosa curva ABC, né, análise de Pareto, quando você traz isso para o contexto de qualquer outro segmento de empresa, é a pancada na cara da pessoa, do empresário ali. Porque ele está vendo a coisa caminhar, né? Estamos vendendo, tá hora que ele faz essa radiografia da concentração de venda, né? A energia que ele está colocando ali para um mix de produto ou de serviço que talvez não está trazendo retorno, né? Mas obviamente que ele trabalha o volume de venda, né? E fala, pô, estou vendendo, mas cadê o resultado disso? Né? Às vezes é dar um tiro de canhão num passarinho, né? Um esforço gigantesco de operação. Pessoal, isso que a gente está falando vale para qualquer nível de negócio, né? Tem bastante gente de pequeno empresário aqui, até de bares e restaurantes que me acompanha, que a gente trabalha aí junto, que é para qualquer nível de negócio. O cara tanto de estética como de loja de roupa, de acessórios, comércio varejista, não importa. Isso que a gente está falando aqui são exemplos práticos, mas que dá para adaptar
e fazer uma analogia com o negócio de vocês. Então é impressionante quando, principalmente por conta de falta de comunicação. É o famoso ego, né? Os egos dos departamentos têm que começar a deixar de lado e fazer essa conexão forte, né? Quer dizer, onde que está a minha base de informação para saber se o resultado está vindo? Está dentro do financeiro. Comercial, vamos conversar? Vamos trocar ideia? Vamos deixar o ego de lado aí? Vamos analisar essa curva ABC que você está verificando? Olha, você está colocando uma energia muito grande num cliente que não dá retorno. Então vamos destrinchar isso aqui, vamos direcionar um pouco a venda para aquilo que está trazendo mais resultado para o negócio. Obviamente que o departamento de vendas ele vai adaptar toda a sua estratégia para que aquela linha de produto, aquele mix de produto ou serviço que traz melhores margens, começa a desovar mais, começa a entrar mais no mercado. Aí a coisa começa a dar um resultado mais interessante para o negócio. Ô, Ricardo, comentar algumas pessoas aqui. A J. Vuzzi falou aqui, né? Tudo tem custo. Depois ela falou que negociação é matemática. Aí eu quero propor para ela uma reflexão. Sim, negociação é importante você entender o teu máquina, né? A melhor alternativa caso não haja acordo. Máquina, melhor alternativa caso não haja acordo. Mas negociação é técnica de venda. Negociação é técnica de venda e processo. É importante você ter teu máquina, e aí está aqui o especialista, o Ricardo, para na hora H que você sair para negociação, ele falar, ó, meu, aqui é teu limite, pode ir para lá, mas aqui é o melhor acordo que pode fazer caso não tenha alternativa. E o mais importante, às vezes, não adianta o empresário também ficar friamente analisando o resultado ou o custo do produto, porque tem que vender daquele preço. Não adianta falar assim, se o financeiro falar, cara, vocês têm que vender nesse preço porque nosso custo está alto, tem que vender nesse preço. Opa, o mercado está disposto a pagar? Porque precificar, ele não é, eu sempre falo, precificação de produto e serviço não se resume a uma simples fórmula matemática. Então, não é de dentro para vamos lá fora, calcular o preço, eu tenho o custo, eu tenho aluguel, eu tenho isso, eu tenho imposto, eu tenho custo do produto, vou lá, formo o meu preço vai lá para cima, vai lá o Eli, que é o cara do comercial, né, que vê a questão do mercado, como que está, ele fala, pessoal, com esse preço a gente não vai vender. Aí o financeiro tem que vender esse preço, porque senão não paga as contas. Aí tem um detalhe importante, que é esse exemplo que eu estou dando, a empresa está fazendo apenas uma análise interna dela para precificar, mas está esquecendo de fazer uma análise externa para poder equilibrar. Se ela está com uma estrutura inchada, com deficiência de gestão, ela vai ter que emagrecer um pouquinho para ela ficar mais competitiva. Então, dessa forma como eu falei, a estratégia e o empresário está pegando todos os custos que ele tem ali, faz lá um rateio, joga tudo no preço, como se o cliente fosse pagar toda a sua deficiência de gestão. Eu já vi casos de empresário que está com cheque especial no banco, né? Porque ele não está conseguindo gerar liquidez de caixa por uma deficiência de gestão dele, mas ele pega aqueles juros de cheque especial e acaba embutindo também no preço do produto. O que vai acontecer? Você vai perder competitividade. Seu cliente não é obrigado a pagar por uma deficiência sua. Então, a análise interna, em conjunto com a análise externa, que o mercado, como está a tendência, está disposto a pagar esse produto, então eu tenho que melhorar a minha eficiência para ter preços competitivos. Se eu conseguir agregar valor com bom atendimento, com bom produto, o cliente pode até pagar além daquilo que a gente calculou, né? Então, nem sempre aquilo que o financeiro fala tem que ser esse preço. Tudo bem? O mercado está disposto a pagar? Não está. Então, vamos ver o que a gente consegue melhorar a nossa eficiência de custo aqui, nossa gestão. Então, tem que trabalhar com muita eficiência e o trabalho em conjunto. Visão comercial com a visão financeira em conjunto, ela é importante. O próprio comercial pode chegar assim, olha, com essa margem não dá para vender. A gente discutiu isso hoje em reunião lá com, né, aquele cliente que a gente atendeu.
Não adianta se a gente está com um custo assim, então a gente vai ter que fazer volume de venda para diluir esse custo. E tem produto Era bem que não fraco. adianta você querer aumentar a margem, é característica do produto do mercado consumidor daquele produto. Pronto, Exato. por isso que essa E, e, conexão é importante. é, e, e olha só que bacana, quando a gente estava vendo o contexto lá, a gente estava vendo tudo. A empresa não está pela bola 8. Ela tem reserva financeira, o fluxo de caixa está equilibrado. Para que vender sem margem? Não é? Ela não está precisando fazer algum tipo de matemática para equilibrar fluxo de caixa. Falar, não, mas vamos colocar isso aqui para dentro, porque a gente vai comprar em menos prazo, a gente vai comprar em mais prazo, vamos vender em menos prazo e aí a gente dá uma equilibrada no fluxo de caixa. Não, mas ali estava, o contexto estava ali. Então ficou claro, falou, não, vamos vender com essa margem, não é? Eu brinquei sobre o máquina, né? O MACNA, melhor acordo, caso não tenha alternativa, que esse número não é do gerente comercial, não é do líder comercial. Esse número é da empresa. O financeiro vai lá dizer, ó, viu? Nesse momento, a gente vai trabalhar com a margem pior. Por quê? Porque a gente está com problema de fluxo de caixa. E esse negócio aqui vai equilibrar nosso fluxo. Uhum. Então, o nosso máquina desce um pouco aqui para a gente poder colocar esse negócio para dentro, né? E aí eu lembrei de uma outra coisa, né? A gente fala muito sobre vendedor unipolar e vendedor multipolar. O que é um vendedor unipolar? Um vendedor unipolar é um vendedor que só tem uma estratégia para vender. Ele nunca consegue vender de outro jeito. Normalmente a estratégia dele é desconto. 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 Eu vou dar desconto. Ele é unipolar, cara. Toda vez que ele está na frente do cliente, o cliente fala para ele assim, ó, tem preto? Ele fala, não, eu te dou 10% de desconto. Falou, cara, eu perguntei se tem preto, você está vendendo um branco. Se tivesse preto, não, ele só sabe falar, tem desconto. O cliente pergunta para ele, posso pagar em 5 vezes? Ele, não, eu te dou 5% de desconto à vista. Ele não sabe falar outra coisa, ele só sabe falar aqui dali. É isso. Tem muito empresário, gente, tem muito empresário que também é unipolar, né? Que ele só sabe precificar, né, Ricardo, de um jeito. Ele só sabe precificar por margem de contribuição, ou ele só sabe precificar por markup. Ele não olha o contexto. Ele tem que ser, muito brincando muito com essa analogia, ele tem que ser multipolar, cara. Ou Como a gente fala precificar, para o ou vendedor. ele, muitos precificam pelo concorrente, né? Ah, o concorrente está Só pelo praticando concorrente. esse preço, eu também vou praticar. Ah, o E concorrente o abaixou o cara tá preço, indo pro vou buraco, ele abaixar o também vai, preço. né? Só que às vezes o concorrente, em termos de estrutura de custo, é mais enxuto que ele tem gordurinha, é pequenininho, ele está lá conseguindo e ele está se equiparando com aquele cara. Quer dizer, vai dar merda, como eu disse, Vai né? se Claro que é importante ferrar. olhar para a concorrência, mas olha para a sua estrutura também, se você tem condições, ou tenta agregar valor no seu produto para se diferenciar um pouco e você cobrar um pouco mais. É maluco isso daí, né, Nelly? Uma coisa É. que Fa- é, o empresário ele precisa então ser multipolar na precificação também. Olhar para o concorrente, tudo, olhar para o fluxo de tudo, caixa, olhar para a não é margem, uma olhar coisa para o mercado exata. geral, Uhum, como um vendedor profissional tem que fazer na hora que ele está, no momento que ele está diante de uma objeção. uhum. Ele tem que ter conhecimento multipolar para poder contornar aquela objeção. Contornar a objeção, nunca negar. Ô, Ricardo, o que você anda fazendo aí para ajudar as empresas médias e pequenas? Você tem feito consultoria para empresa média e pequena? Como é que é isso aí? Olha ali, faz um tempinho que a gente está aí na luta aí, ajudando os empresários, e a gente aprende muito com eles, né? A gente não é dono da verdade, mas quase 20 anos aí que eu tô na estrada, depois de ter trabalhado uma época em CLT, e aí fui me enveredar aí nessa parte de consultoria. E o mais interessante é que o, o pequeno e médio empresário está mudando a cabeça. Estou percebendo uma mudança e eles estão se preocupando em querer entender mais sobre o seu negócio, principalmente entender mais dos números do seu negócio, da gestão como um todo, mas vamos falar de finanças, porque o pessoal foge muito do número, né? O empresário ele corre do número. Por quê? Porque é tapa na cara, né?
É muito mais fácil você seduzir o empresário assim, ó, vamos aumentar suas vendas? Pô, é legal, tem que aumentar suas vendas. Tá, mas qual é a margem que vai dar seu resultado? Não, depois a gente vê a margem, vamos vender. Vamos ver um monte de cliente entrar na minha loja, porque às vezes o cara fica olhando, nossa, quanta gente entrando no meu restaurante, tá bombando, na minha loja, no meu comércio, né? Enfim, a pessoa fica toda animada. Mas aí, qual que é o resultado que isso está dando, né? De repente, fala assim, nossa, tanta gente entrou aqui, não deu resultado nenhum, estou devendo na praça, é aí que entra esse processo. E aí a gente fala que o pequeno e o médio empresário, há pouco tempo atrás, como disse, está mudando, tem a síndrome do vira-lata, né? Ele fala, não, esses negócios de consultoria aí é só para grande empresa. Eu não, essas coisas eu não consigo, eu não tenho condições de pagar, né? Eu vou fazer da minha forma aqui. E hoje isso está mudando. Hoje, assim, a gente atende muito pequenos e médios empresários aí, a gente consegue fazer um acompanhamento muito, muito bacana. As pessoas estão procurando, os empresários estão procurando para querer conhecer mais, até por conta da pancada que a pandemia deu em muitos empresários aí. Muitas empresas ficaram pelo meio do caminho. Então parece que foi um sinal de alerta, fala assim, ó, olhe para a sua gestão, né, não só a questão de vendas, mas entenda os indicadores financeiros da sua empresa, porque eles vão ajudar você a tomar as melhores decisões. Claro que isso conectado com as demais áreas, né? Então, o que a gente vê por aí é que esses empresários eles estão começando a se despertar e a trazer conhecimento para dentro da empresa nessa linha de gestão, ou seja, eu quero conectar minhas áreas. Eu já sei fazer uma venda, mas eu quero conectar essa venda com o meu indicador para poder entender o impacto que isso está dando, né? Eu quero melhorar minhas compras, eu quero melhorar a minha produtividade, a minha produção, mas ao mesmo tempo eu preciso entender se as decisões que eu tomo nessas áreas, qual é o efeito positivo ou negativo de resultado que está gerando para o meu negócio. Então, é até um alento que eu vejo que o pessoal está começando a entrar no contexto dos números, porque isso durante muito tempo deixava-se muito para trás isso, né? O pessoal não ligava muito. E hoje, você pega a estatística do Sebrae, as empresas, as principais causas das empresas que fecham hoje é por falta de controle financeiro e falta de conhecimento das finanças do negócio. Ou seja, o cara vendendo pra caramba e ele está fechando as portas. Muitas empresas que vendem acabam falindo, por É incrível que pareça. isso, né? A gente consegue olhar ao redor e perceber isso. Pô, como que aquela empresa fechou? Tava indo tão bem. O Vuzi colocou aqui, né? Na pequena empresa, a cultura financeira agora é matemática, deixa de ser empírica. Isso aí. Talvez tenha que acontecer isso. Ainda existe uma oportunidade para isso acontecer, né? Durante muito tempo era empírica, lucro era igual o dinheiro que estava sobrando no caixa, ou igual o dinheiro que estava sobrando no É banco, isso né? aí. Tem a ver com isso que ele está falando. Falou, pô, lucro era o dinheiro que sobrava, e não o balanço ali, o DRE, né? Exato. A Muito legal. confusão ainda existe. Tanto é que eu tenho uma certa dificuldade de me estabelecer no mercado, porque a gente é uma consultoria estratégica. E muitas vezes as empresas olham para a gente, né, olham para uma consultoria de vendas como uma consultoria de motivação. A Jump vai vir aqui na empresa e vai dar um gás na equipe, né? E quando eu vou lá e falo, cara, não, Vamos velho, pular, né? não, a gente vai fazer um estudo do processo de venda, vamos fazer uma avaliação da sua equipe, vamos entender como é que está teu organograma comercial, quem é que é o líder, quanto tempo de energia ele coloca para liderar a equipe mesmo. Quando a gente coloca esses elementos, aí o cara fica meio assustado, fala assim, mas não era só dar um gás na equipe? Eu falei, ó, se quiser até eu sei fazer isso aí, mas vai durar um dia, tá? A equipe vai ficar muito motivada no dia seguinte e depois acaba tudo. A gente precisa colocar processo aqui, né? Processo de venda, técnica de venda, gestão comercial. Eu uso muito essa expressão hoje, né? Vendas é o fim, gestão comercial é o meio. Então, vendas é o fim da parada, gestão comercial é o meio. Meu parceiro, nós estamos chegando aqui ao Passou fim rápido, do hein, nosso meu? tempo. Caramba. A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando
de como vendas e gestão pode trabalhar junto, né? E como isso é importante. Mas nós temos nossos afazeres e o Instagram também limita nosso tempo hoje. Uma última colocação aqui, ó. Eli, estive com você no evento Visão de Mercado em Marília. Sou José Luiz, da Mercosystem. Ah, lembro sim, José Luiz. Agora eu estou lembrado, sim. Muito bacana. Um abraço aí para você. O evento que a gente fez com a iniciativa lá do Rogério Cabral foi muito bacana. Um evento totalmente diferente, fora da caixa pra caramba. Foi muito legal. Que bom estar você por aqui. Me procura aí para a gente continuar falando de vendas. E procura o Ricardo para continuar falando de gestão financeira. A Luciana nos agradecendo aí. A Luciana, muito obrigado. a Luciana, ó, tem gente de fora aí. Ó. A Luciana é lá de Medianeira, Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Ô, louco, tá distante pra caramba, hein? Vamos cobrar pedágio aí. Tem uma baita de uma casa lá, um baita de um restaurante lá, que é sucesso na região ali. Oh, que bacana, que legal, bacana. Obrigado aí pela participação, Luciane, e apareça sempre aí. Ricardo, meu brother, muito obrigado, valeu, tudo de bom aí, muito sucesso na sua empreitada, e vamos fazer isso mais vezes. A gente, ao contrário do que a maioria acredita, nós dois acreditamos que a gente tem muita sinergia, gestão de vendas e finanças, tem muita sinergia. Ele agradeço pelo convite, tá? Precisamos fazer mais lives, acho que depois de tudo que isso passou, fizemos aqui umas 2 lives só, mas assim... talvez 2 ou 3 no máximo. Vamos mandar ver. Vai ser a 4ª ou a 3ª. Mas, ó, muito obrigado pelo convite, tá? Sempre muito gratificante a gente poder contribuir, que seja um pouquinho da contribuição um pouco da nossa experiência, não que nós somos donos da verdade, mas é legal o resultado quando às vezes o pessoal fala, poxa, eu vi aquela live sua junto com o Elio, com o fulano de tal, e fiz alguma coisinha aqui na minha empresa que eu percebi que fez sentido, tal. Cara, isso daí não tem preço, né? Então, a nossa missão é, de alguma forma, ajudar os empresários a ter mais esclarecimento sobre o negócio, né? Como eu disse, o dinheiro não leva desaforo, tem que cuidar da galinha dos ovos de ouro, com muito carinho, vendendo bem, produzindo bem, comprando bem, gerindo bem as finanças e transformar essas informações numa decisão cada vez mais estratégica, não ficar só olhando o operacional, mas traduzir isso já numa linha mais estratégica que faz todo sentido. Vamos junto, então, meu brother. Vamos marcar uma breja aí para os próximos dias para a gente marcar um outro bate-papo desse. Gente, um beijo no coração para vocês. Obrigado, pessoal. Lembrando que a nossa presença aqui tem tudo a ver com o nosso propósito e Deus toca nosso coração. Obrigado, meu Deus, por de novo iluminar um pouquinho aqui minha cabeça e lembrar do Ricardo, esse grande amigo que sempre me ajudou muito, grande companheiro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, me acolheu, colocou eu dentro lá do escritório dele e isso possibilitou que a gente pudesse prosperar. Obrigado, meu Deus. Vamos juntos, gente. Um beijo e até a próxima, hein? Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, parceiro. Um abraço. Tudo de bom.